Para a gente falar um pouco de materiais de construção, a gente tem que voltar um pouco a nossa história para ver essa relação que o homem teve com o meio ambiente, a construção e o meio ambiente, de onde que se trata os materiais do que a gente vai abordar aqui hoje. E se falando um pouco do ser humano, ele vivia muitos milhões de anos atrás, é, do Homo sapiens para cá, que foi dos 200 mil anos atrás, ele vivia em ambientes muito naturais, significativamente muito bonitos, mas eram ambientes muito inóspitos, onde que ele poderia estar sobrevivendo. Nessa fase, eles eram coletores e caçadores. Eles viviam nessa fase. Com o passar dos anos, houve toda essa evolução desses períodos de evolução de materiais, de casas, para onde está a humanidade hoje. A humanidade hoje ela está instalada em grandes centros, também em pequenas cidades, com muitos tipos de materiais. Então é onde que se deu o desenvolvimento da humanidade. E falando um pouco da evolução do homem, a gente entrando aqui no Homo sapiens, de 200 mil anos para cá, há 70 mil para cá, ele começou a desenvolver a fala dele, ele começou a contar histórias, ele aprendeu a falar e contar histórias, começou a organização dos grupos também, e onde o cérebro conseguiu encontrar uma revolução agrícola, onde ele passou a plantar, ele passou a fixar-se num local, eles não eram mais nômades, aí eles ficaram com a domesticação de animais, e aí a população começou a crescer significativamente também, né, nesse período. Aí, num prazo muito pequeno, também já houve a evolução da ciência, veio a Revolução Industrial. Nesse período da Revolução Agrícola, tudo começou a mudar. Começou toda essa evolução do ser humano nas grandes comunidades. Aí começou a se considerar-se, muita coisa foi modificando e fomos para a Revolução Industrial, onde o poder da ciência começou a crescer muito, onde se começou a adquirir uma melhor qualidade de vida, um melhor desenvolvimento urbano, equipamentos e tecnologias para se tratar das doenças, e aí começou a aumentar também o papel do engenheiro e do arquiteto nisso tudo. Então a ciência começou a proporcionar uma vida melhor para o ser humano, uma expectativa melhor. E nisso, hoje as evidências são muito claras que a partir da Revolução Agrícola até hoje, Revolução Industrial até para hoje, nós pulamos de 1 bilhão para 7 bilhões de pessoas. Então, de um lado, a gente teve uma melhoria, uma qualidade de vida, mas, por um outro lado, nunca aconteceu de o próprio ser humano estar modificando o ambiente que ele vive. Então, a gente está passando de uma fase do Holoceno para Antropoceno, ou seja, o homem está mudando o meio ambiente que ele vive. Então, toda essa fase que a gente teve, o Paleozoico até o Cenozoico, já está comprovado pela ciência que nós estamos tendo um grande aquecimento global, o efeito estufa, que são as consequências do mundo que a gente está vivendo hoje. Então, nunca existiu na natureza uma concentração do CO2 no meio ambiente. Até então ele estava nas fotossíntese, ele estava na crosta terrestre, ele estava naturalmente sendo produzido pelo meio ambiente. Então hoje nós estamos modificando tudo isso. Até então, todo esse ciclo de vida do planeta, das modificações dos vulcões, eram modificados de acordo com os ambientes natural de cada região. Então hoje está sendo tudo modificado. Então, já está evidente que nós estamos na era do antropoceno, ou seja, o homem está modificando o meio ambiente. De 400 mil anos para cá, a concentração do CO2 ela era naturalmente, existia naturalmente na natureza. Então, o planeta ele nunca teve tanta concentração a mais de CO2 atualmente, porque antes ele estava na crosta terrestre,
na forma de combustíveis fósseis, na forma de biomassas, nas florestas, nas trocas da fotossíntese. Mas para cá ele já está mudando, porque nós estamos precisando, para a gente ter esse aumento na nossa qualidade de vida, nas nossas casas, nas nossas residências, nos prédios, nos materiais de construção que a gente está produzindo, a gente está precisando de uma grande queima desse CO2. Então, em geral, nós estamos utilizando, produzindo na atmosfera muito mais, então, ou seja, em larga escala. Então, quando nós estamos produzindo o aço, a gente precisa de alta temperatura. Quando a gente está produzindo os cerâmicos, a gente está produzindo um grande processo industrial para estar produzindo todos esses materiais. Então, como a gente pode ver tudo isso? A partir de 400 mil anos para cá, está sendo já observado tudo isso. Então, isso é claro, todas essas principais causas climáticas que nós estamos tendo tudo isso. A gente está tendo uma extração de madeira ainda nativa extremamente incorreta e ilegal. Por mais que a gente tenha certificações ambientais, a gente pode, enquanto papel de engenheiro arquiteto, fazer uso somente de produtos com essas certificações ambientais, com esses selos verdes, né? Hoje a gente tem muita coisa aí produzida pelo SIDAC, que é o que a gente tem que estar bem atento com isso, né? Madeiras certificadas, areieiros certificados, né? Por quê? Porque a nossa economia, ela é linear. O que acontece com tudo isso? Acontece que nós nos preocupamos em produzir e gerar o resíduo. Só que agora nós temos que mudar essa mentalidade de que cada produção, de como vai gerar todo como que ele vai gerar e reutilizar esse resíduo. Então nós, enquanto papéis de engenheiro e arquiteto, a gente tem que estar consciente desde as nossas estruturas que a gente vai utilizar na casa, o dimensionamento da estrutura, a planta baixa e até o uso do vidro. Por quê? A planta baixa, quando você vai fazer o projeto, vocês têm que projetar um maior conforto térmico, se utilizar da norma de desempenho, né, a 15.575. Nós temos que utilizar de várias normas, porque já está comprovado em alguns estudos científicos e também por seguradoras também, de que até os vidros nas fachadas de prédios mais altos, elas estão sofrendo problemas de acidentes, de quebrar vidro. Por quê? Porque até essa mudança climática está afetando as forças dos ventos. Porque quando a gente está fazendo um cálculo estrutural de um prédio, a gente tem que estar atento às outras cargas nessa estrutura. E dentre elas, as normas do vento vai ter que ser mudada, porque está acontecendo esse grande problema. Então, dados da seguradora têm mantido esses dados atuais, e são totalmente atuais mesmo e coerentes com o que está acontecendo hoje, de que a gente tá vendo uma outra força de vento também com isso, né? Esses outros acidentes que não ocorriam antes. Então, esse é um grande problema. Nós temos que estar atento também nesses materiais certificados. E, por exemplo, a areia também era um grande material infinito no planeta. Hoje nós temos alguns países, nós estamos com problemas de encontrar esse recurso natural. No Rio de Janeiro mesmo, né, que é uma foto lá do Rio também, que está acontecendo, aquele produção de salinas e tudo mais, está acontecendo um grande problema lá também. E nisso, a construção civil está crescendo muito rápido também, né? Então, em 1900, cada indivíduo, né, ele consumia 10%. Agora, a população está crescendo muito e está se consumindo muito mais, ou seja, 7 vezes mais. Então, de 1900 para cá, 10% dos recursos extraídos da natureza eram consumidos. Hoje, 45%. Então, aqui nesse gráfico, está falando mais de minerais, cimento.
Mas isso sem falar em outros tipos de materiais também, né? Porque nós ainda utilizamos uma grande parcela de plásticos, de metais e tudo isso. E o grande problema é que esses produtos, quando a gente utiliza produtos, 5 vezes mais são os resíduos que a gente vai ter esse descarte. Então, por exemplo, aterros também, né, que são um grande problema hoje. Resíduos da construção civil, essa foto é lá do Rio de Janeiro, que não tem como. Onde que nós vamos mandar esses aterros que são a produção do, do da construção civil? Nós temos aterros legais e os ilegais também. A gente tem muito aí. Você vai em qualquer bairro aí, o pessoal descarta aí nesses terrenos que são produzidos e que são proibidos, né? Então, não só nisso também. Então, essas demolições, elas fazem parte das patologias encontradas nos prédios, da perda de função estrutural dos prédios também. Então, esse é um grande problema desses aterros também. E esses resíduos industriais e também da construção civil é o nosso grande problema, né? Aqui em Campo Grande já se adotou nesse processo de carta de habite você entregar para a prefeitura municipal a certidão do descarte ambiental que você contratou dessa empresa de caçamba. Então, a sua carta de habite ela está atrelada a essa certificação ambiental. Então, ou seja, quem tem uma empresa de caçamba hoje de resíduos de obra, além de você ter que obedecer que são só resíduos de obra, não é outros tipos de lixos que você pode estar fazendo uso nessa caçamba, tem esse problema também, e isso pode estar melhorando, que pode ser que possa solucionar grande parte aí dos nossos aterros legais, né? Porque esses aterros legais, eles envolvem um outro tipo de construção, né? Eles envolvem outros tipos a norma pede muito respiro, a norma pede muita coisa aí se vocês forem atrás disso, tá? Então, hoje, na Prefeitura de Campo Grande, já está se usando esse processo todo para a carta de habite. Só um exemplo aqui que eu posso dar para vocês, tá? O que mais a gente pode falar aqui? Nós temos esse gráfico aqui, que hoje o grande desafio, nós temos solução para isso? Não temos ainda. Está sendo estudada pelo CIDAF, que é esse órgão aqui. É um órgão de Sistema de Informação de Desempenho Ambiental da Construção Civil. Quem tiver curiosidade nele, de estar acessando mais, vendo esse material, porque não cabe aqui estar falando também sobre isso, mas é um sistema de órgão federal nosso, ele está funcionando muito. O que ele está pedindo hoje? De tudo que você vai fabricar hoje, que a indústria vai fabricar, ela faça uma análise de desempenho ambiental desse produto, ou seja, em termos de CO2, de energia, de água, de resíduos e de uso desses recursos. É isso que estão pedindo hoje. E o que se pode ver o grande desafio nosso é desacoplar esse desenvolvimento que está acontecendo aqui com os impactos ambientais. E isso é um grande desafio para nós. O que se pode fazer hoje, que se está falando muito, é na economia circular. O que consiste uma economia circular? Ela é uma estrutura de soluções que lida com esses desafios globais. Ela não é fácil de você ser inserida, né? Vocês foram ver aí na Rio 92, que foi, se não me engano, acho que foi a Rio 92, que foi se utilizado para não usar mais aquele gás que se usava nos desodorantes, tal. Então, isso já diminuiu muito o efeito estufa. Só que muita coisa ainda tem que fazer, porque o degelo na Antártida está sendo totalmente comprovado também. Isso está com aumento no mar, né, na altura do mar. Então, a economia circular ela é uma estrutura de soluções que ela lida com esses desafios globais, como mudanças climáticas, essa perda da biodiversidade com tantos animais em extinção, né? E defende as transformações de todos esses elementos do nosso sistema de coleta e desperdício para gerenciar o quê? O reuso, a reutilização, reciclar tudo isso, né? E como que a gente vai gerenciar todos os recursos que fabricamos e como que nós utilizamos isso? É isso que torna a economia circular.
Vocês podem também fazer uma pesquisa melhor sobre o que é essa economia circular, né? E de que soluções que a gente pode prever e que desafios que a gente enfrenta hoje na construção civil. E para desaculpar esse desenvolvimento, é uma melhoria, na realidade, a gente tem que desenvolver melhor esses usos de recursos naturais, que a gente acha que são infinitos, mas eles são finitos, o uso da areia mesmo, né? A gente tem que fazer o reutilizando. Voltando aqui, os principais desafios ambientais da construção civil hoje é a mudança climática, é o consumo de energia, é o uso da água também, que a gente faz o uso da água na nossa construção, principalmente a gente poder fazer o uso da construção seca, desses novos tipos de materiais aí, o consumo desses recursos naturais, sempre se utilizando certificações, e essa geração de resíduos, nunca se esquecendo do programa de geração de resíduos também do governo federal, que a gente deve, principalmente em obras públicas, a gente deve também escrever esse nosso plano de geração de resíduos, como que a gente vai reutilizar tudo isso, né? Porque tem certos materiais que a gente pode reutilizar e outros não. Como, por exemplo, o pessoal também inventar de fazer aterro com resíduos de materiais cerâmicos, isso não dá, gente. De fazer fundo de vala com materiais cerâmicos também não deve ser, não pode fazer isso, né? Por quê? Porque o material cerâmico ele é poroso, aí ele vai prejudicar o concreto. Quando a gente faz fundos de vala, a norma pede fundos de valas com britas, né? Para que o concreto não tenha o contato direto com a terra, com o solo, com a umidade. E isso que a norma pede. Os outros problemas ambientais muito relevantes, que é a toxicidade, a acidificação, a eutrofização, impactos relacionados ao uso do solo. Por exemplo, a gente vê alguns empreendimentos aqui em Campo Grande que foram construídos em áreas de preservação ambiental, né? E ninguém se manifestou disso. A formação de material particulado, radiações ionizantes e a depleção de ozônio, ou seja, o afinamento da camada de ozônio, que é uma camada nossa de proteção, o nosso câncer de pele, né? Então isso ainda está ocorrendo, ainda principalmente nos polos. Então a gente tem que estar vendo tudo isso. A gente pode fazer alguma coisa, a gente pode mudar? Eu acho que sim. Eu acho que passo a passo a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar a par de tudo isso que está acontecendo, ir para consumos de materiais certificados, de produtos certificados também, e ir atrás de estar com uma melhor gestão da nossa obra, né? Como que isso pode ser tudo feito? É possível medir o impacto ambiental? Passo a passo é possível, sim. O primeiro passo foi dado lá atrás, em muitos congressos que teve, o relatório de Brundtland há muito tempo atrás, a Rio 92 e assim vai por diante, pouco a pouco, né? A gente pode rever tudo isso. A nossa gestão de canteiro de obras também, o desperdício de materiais, não vai bater uma massa 3 horas da tarde, né? E como tudo isso pode ser feito? O SINDAC ele trata muito da avaliação do ciclo de vida, que é feita por uma ferramenta concreta, que é o impacto do fluxo, matéria mais energia gerada pelo produto, né? Só que a gente tem que também ver que todo o ciclo de vida ele é importante, porque qualquer processo ou produto ele vai gerar um impacto ambiental, assim como a obra e no seu entorno também. Tanto é que a Caixa Econômica, quando você vai captar qualquer coisa da Caixa Econômica, você tem que fazer o quê? Você tem que produzir um relatório de impacto ambiental e ações para minimizar esse impacto. Vai curar tudo isso? Não, mas vai minimizar esse impacto ambiental. Você vai ver a transformação que vai ocorrer no entorno a partir dessa obra também. Principalmente o quê? Principalmente assentamentos rurais, né? Usinas sucroalcooleiras,
vários tipos de grandes ambientes, um grande loteamento também, principalmente que estão fazendo aí na beira do rio Aquidauana. Então, vamos ver onde é que vai estar jogando, o pessoal vai estar jogando esses esgotos e cuidando desse esgoto também, para esse rio, para essa região tão sagrada que a gente tem do rio Aquidauana. Esse ciclo todo de vida ele é muito importante desse produto. Não só como ele é feito, como ele é consumido, como ele é gerado, e também depois o uso dessa edificação. Porque por muitas vezes essa edificação ela foi projetada como uma escola. Depois ela vai passar a ser projetada para o uso de um órgão público, de um museu muito grande, uma coisa muito grande. Então isso vai gerar patologias também nessa estrutura. Então, o engenheiro arquiteto ele deve estar consciente com tudo isso, né? A gente é uma parte pequena da população, mas eu acho que cabe a nós ter essa consciência também. Isso é muito importante a partir do consumo dos nossos materiais de construção, a partir da escolha desses materiais, a partir da nossa planta baixa, né? A partir de a estrutura que a gente está vendo tudo isso, né? E é isso. O SIDAC está aqui para vocês fazerem uma pesquisa, né? Dessa análise de ambiental, o que está sendo pedido agora pelo SIDAC, e a gente